Dói tudo. Parece que eu tô sempre gripado. Parece que eu acordo cansado. Cara, será que você não tá com fibromialgia, não? Fala pessoal, tudo bem? No bate-papo de hoje a gente vai conversar sobre uma das causas de dor crônica osteomuscular mais comum no mundo inteiro, que é a fibromialgia. É uma doença bastante polêmica entre os médicos e um pesadelo para os pacientes que não conseguem controlar direitinho os sintomas e a doença. A fibromialgia vem sendo abordada cada vez mais, tanto entre os médicos como entre os pacientes, porque é uma doença que vem sendo mais diagnosticada. Ela sempre existiu, mas nunca se falou muito sobre ela. Exatamente por ser uma doença multissistêmica, o diagnóstico dela é bastante difícil. Não tem um teste confirmatório para falar, olha, tá aqui, preto no branco, você tem fibromialgia. É interessante a gente entender alguns aspectos gerais da doença para poder desconfiar dela, e desconfiando a gente consegue diagnosticar. Quem que tem fibromialgia? A fibromialgia é uma doença mais comum entre mulheres e mulheres mais jovens. Os diagnósticos são feitos entre 20 e 55 anos, mas pode acometer tanto crianças quanto também idosos, e também pode acometer homens sem nenhum problema, só que é mais comum entre as mulheres. Como eu já te falei, é uma doença multissistêmica, então normalmente a pessoa que tem fibromialgia, ela tem outros sintomas associados. E quais são os principais? Aqueles que a gente conversou no comecinho do vídeo. É uma dor generalizada, normalmente de tecidos moles, normalmente muscular, tá? Mas a pessoa também tem distúrbios do sono, então é muito comum a pessoa com fibromialgia ter um sono não reparador, acordar cansada, ou ter problema para dormir, ou acordar no meio da noite, ter um sono muito leve. Outros sintomas também que acompanham a fibromialgia é desatenção. Faz sentido, né? Se você não dorme muito bem ao longo de muitos dias, a sua capacidade de concentração ela vai caindo. É comum alguns sintomas psicológicos associados. Então, depressão, ansiedade podem acompanhar as dores crônicas da fibromialgia. Síndrome do intestino irritável, a gente pode um dia falar só sobre isso, mas é uma outra patologia que também é muito comum nos pacientes que têm a fibromialgia. Fatigabilidade, ou seja, aquele cansaço o dia inteiro, sabe? Sono não reparador aliado a uma sensação de, nossa, cara, que desânimo que eu tô o dia inteiro, é um cansaço físico, as pernas pesadas. Dores de cabeça também são bastante recorrentes dentre esses pacientes, enxaquecas ou dores de cabeça tensionais. Ah, pô, eu não durmo bem, eu tenho umas dores, então eu tenho fibromialgia. Não, pera lá, para a gente conseguir suspeitar, fora todo esse quadro clínico e as dores, né, osteoarticulares, você tem que ter esses sintomas por pelo menos 3 meses e há necessidade de se excluir outras causas de dores crônicas, né? Normalmente são causas reumatológicas que vão ser pensadas em primeira hipótese, porque são causas de dores que duram 3 meses, então é meio difícil ser uma causa infectocontagiosa, pode ser, mas é mais complicado. Então normalmente o médico que está te tratando vai pensar em artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante e vai tentar excluir esses diagnósticos. E o que causa a fibromialgia? Tá aí, esse é um dos pontos que começa a gerar polêmica entre os médicos. Não existe uma causa bem definida para a fibromialgia. Como a doença se manifesta em diversos sistemas do paciente, também acredita-se que a causa da fibromialgia não seja única, seja fatorial, seja ambiental. Então tá certo. Então eu estou conversando com o meu médico, a gente viu história clínica, a gente pensou em outras doenças, a gente viu que esses sintomas duram mais de 3 meses, suspeitamos de fibromialgia. Agora a gente tem que diagnosticar. Como é que a gente faz isso se não tem um teste laboratorial? Antigamente, um dos grandes critérios que se utilizava eram os tender points, você já deve ter ouvido falar nisso, né? O médico apertava aqui em cima do trapézio e em outras áreas do corpo, contabilizava as áreas de tender points.
Essa era um dos critérios que a sociedade, o Colégio Americano de Reumatologia colocava, mas esses pontos eles caíram por terra, eles ainda existem, pontos dolorosos no paciente, mas não necessariamente você tem que ter uma série de tender points para que o médico fale, você tem fibromialgia, beleza? Foi se vendo que o exame físico do paciente com fibromialgia é muito inespecífico. É um exame físico praticamente normal, com exceção do tender points, que em português seria assim, pontos de sensibilidade, né? Você aperta o paciente, nossa, dói, meu Deus, como dói a hora que você me aperta aqui em cima, aqui nas pernas, tal. É muito difícil, na verdade, muito difícil não existe, por exemplo, derrame articular ou nódulos, como são encontradas em doenças que podem coexistir com a fibromialgia. No caso, como artrite reumatoide, lúpus, né, espondilite anquilosante. Por que se pede testes laboratoriais para distinguir a fibromialgia? Porque eles vão vir normais na fibromialgia. Diferente de outras doenças reumatológicas, a fibro não tem um marcador laboratorial que ateste, olha aqui, você tem fibromialgia. Hoje, os grandes critérios que são utilizados para a gente diagnosticar a fibromialgia são os critérios do Colégio Norte-Americano de Reumatologia de 2010 e diversas sociedades dos Estados Unidos criaram os critérios AAPT, também de 2010. Baseia-se em história clínica e um questionário que você vai aplicar ao paciente, e tanto os critérios do Colégio Norte-Americano de Reumatologia quanto os AAPT baseiam-se nos 3 meses que você tem que ter de sintomas, são todos esses sintomas que a gente falou, na impossibilidade de ser outra doença. Então esses exames iniciais são feitos não para atestar que você tem fibromialgia, mas para excluir outras doenças. Legal, então eu vou até o médico e eu vou pedir aquela bateria de exame para excluir tudo. Aí depois eu vou pensar em fibromialgia. Não, essa é uma recomendação que os guidelines mais atuais passam para a gente. Não tem necessidade, eles usam um termo que é evitar uma pescaria de diagnósticos. Eu acho que em inglês deve fazer mais sentido, eu não vi muito sentido nesse termo em português, pescaria de diagnósticos. Mas significa o seguinte, você não precisa pedir todos os exames do mundo, fazer todos os testes do mundo para depois você pensar em fibromialgia. São necessários os testes iniciais de laboratório, hemograma, alguns marcadores de inflamatórios, alguns anticorpos, e depois, com alguma conversa e alguns questionamentos, alguns questionários prontos para fibromialgia, você já pode pensar no diagnóstico. Esse é outro ponto interessante. Guilherme, eu tenho que procurar um reumatologista se eu achar que eu tenho fibromialgia. Cara, os reumatologistas são médicos excelentes, muito inteligentes, sabem muito. Só que não tem necessidade de absolutamente de ser um reumatologista para pensar no diagnóstico. Nos guidelines mais modernos, que a gente viu aqui foi do UpToDate, fala-se inclusive da atenção básica e a fibromialgia. Por exemplo, tem um diagnóstico, um questionário bem estabelecido já, que é o FibroDetect, que com algumas questões básicas, se eu não me engano são 14 questões, conseguem diagnosticar a fibromialgia juntamente dos exames iniciais com uma sensibilidade de 90% e uma especificidade de 67%. É bastante adequado para um médico de saúde básica, que são médicos extremamente capacitados para diagnosticar e começar a terapia. Poxa, legal, suspeitei, diagnostiquei, e agora? Está na hora do tratamento. O tratamento da fibromialgia é outro ponto de polêmica, né? Porque como é uma doença multifatorial, existem múltiplos tratamentos e varia de paciente para paciente, né? A base do tratamento para fibromialgia é com antidepressivos tricíclicos e, obviamente, é o seu médico que vai te passar isso, e relaxantes musculares, como a ciclobenzaprina, quem vai te passar isso é o seu médico também, tá certo? Mas não tem uma pílula mágica. A fibromialgia está ligado com fatores de sono, está ligado com fatores comportamentais, está ligado com estilo de vida, dieta, então você vai ter que atuar em todos esses parâmetros da sua vida, tá bom? Infelizmente não tem esse remedinho mágico que vai fazer você parar de sentir dor. Vai por mim. Perda de peso, exercício físico,
hábitos de vida saudável, combate à depressão, então antidepressivos, terapias com conversas com psicólogos, tá certo? São todas medidas que comprovadamente ajudam a melhorar, ajudam a combater a fibromialgia. É isso aí, galera. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Caso vocês queiram saber a respeito de algum tópico especial, alguma doença, alguma discussão sobre saúde, sobre qualidade de vida, não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês querem saber. Nós estudamos e conseguimos falar a respeito disso com vocês, tá bom? Por hoje é só. A gente se vê na próxima. Um abraço!